Conversando, a gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11h36. Vamos dando sequência então ao programa Voz dos Associados. E agora, com o nosso quadro Conversando, a gente se entende, com a participação do Dr. Fábio Araújo de Sá, que já está por aqui. Hoje é quarta-feira, dia 18. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. E nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto da última quarta-feira. Vamos estar falando sobre depressão. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Bom dia, ouvintes. Um bom dia a todos os amigos. Um grande abraço, a sua bênção, dona Anitta, minha mãe querida que está lá em Caputinga, com o cumprimento toda a família. E é isso aí, nós hoje vamos falar sobre a segunda parte da depressão, né, do tema que estava começando semana passada, e vamos só dar uma revisão para aqueles que porventura não assistiram o programa semana passada. Eu também quero alertar que está lá no podcast Cuidando da Saúde. A primeira parte do programa já está lá, A primeira né? parte do programa está lá, inclusive é só vocês que não assistiram, mas só para a gente não perder. Também eu já quero começar também parabenizando mais uma vez os alunos do 4º e 2º período de Psicologia da Faculdade do Futuro, que eu falei que ia ter um evento, que foi coordenado com a professora Carolina Correia. O evento foi muito bom. Esse evento era o quê? Era a conscientização, né, do Setembro Amarelo, que é justamente a campanha, né? É uma campanha que desde 2014 a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, que eu tinha falado, divulga no Brasil inteiro essa campanha. E essa campanha é exatamente para a gente pensar sobre prevenção do suicídio. Esse ano o lema é: se precisar, peça ajuda. A gente sabe como que o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera prejuízos imensos em todos os setores, para toda a sociedade, não é verdade? Então esse Setembro Amarelo, que nós ainda estamos no setembro, né? Hoje é dia 18. Sim. Então nós ainda temos algumas ações que são feitas, não só pela Faculdade do Futuro, o curso de Psicologia, mas eu também vi o pessoal da enfermagem também fazendo isso. Então é muito importante. E é muito importante também que a gente não pense nisso só em setembro, né? Porque isso acontece o tempo todo e principalmente para pedir ajuda. Nós falamos muito da relação que tinha, né, sobre a depressão e o suicídio. A gente falou no último programa como que a depressão é aquela doença crônica que muitas vezes vem acompanhada de perda de interesse, ausência do ânimo, não é isso? Uma tristeza muito profunda e diferentemente daquela tristeza, né? Muitas vezes a pessoa está triste, nós conversamos, eu estou ficando deprimido. Não. Há sim essa diferença entre a tristeza e a depressão, está lá no programa. O que é só salientar que a tristeza pode ocorrer por algum fato do dia a dia. Às vezes a pessoa perde algum ente familiar, ou um problema financeiro, ou até um problema sentimental. Então isso acontece muito. Então não significa que isso é depressão. Então a pessoa às vezes fica aí dias, uma semana, como dizia mais antes, curtindo a fossa, né? Aqueles discos da Bossa Nova que tinha curtindo a fossa. Então não é aquela tristeza. A depressão é diferente, ela pode se prolongar, né? Pode ficar mais grave. Então isso a gente tem que ter certeza. Agora, lógico, você tá batido, você tá triste, e você tá vendo que essa tristeza tá prolongando, não vai realmente deixar isso para lá, não. Procura um profissional, porque é muito importante, né? Que a gente sabe que não tem, nós falamos também, não tem um exame próprio, falar assim, vou fazer um exame para confirmar que eu tenho uma depressão. Diferente que às vezes você faz, a pessoa está tendo um infarto, ele tem um exame de sangue que ajuda a fazer ali, ele tem o eletro que mostra, né? E outros tipos de exames. A depressão, não. O diagnóstico que nós falamos que é clínico. Então vai depender que o profissional vai ter que ouvir o paciente, vai ter que ter calma, vai ter que ter empatia, mais do que se colocar no lugar dele. Você tem que entender o que ele está sentindo, não é verdade? Então muitas vezes essa tristeza que eu falei pode, né? Então a pessoa fala assim, doutor, mas quais os sintomas? Volto, tá tudo lá, mas o paciente fala assim, às vezes a pessoa tem pensamento negativo, aí vem inclusive até ideias de suicídio. Tá vendo? Então por quê? Porque há sim essa relação, não é verdade? E muitas vezes a pessoa pergunta, na minha família tem muitos casos de depressão.
Então eu tenho que ficar mais atento? Sim, eu acredito que sim, pelo seguinte, porque a história familiar é um fator de risco para depressão, né? Então as pessoas que são muito ansiosas, às vezes pessoas que usam álcool, drogas ilícitas, pessoas que tiveram traumas psicológicos, os próprios, que eu falei, conflitos conjugais, mudanças financeiras, tudo isso pode levar muito mais do que simplesmente a tristeza e sim a depressão. E nós também que, como diz, ela pode ser causada por diversas, é um conjunto de sintomas, né? Não é exatamente uma doença como sintoma só. Então nós falamos que ela tem muitas evidências, há causas genéticas, há causas bioquímicas, há causas causadas por eventos, né? E também nós falamos sobre os subtipos de depressão na última vez, falamos? Falamos. Sim. Falamos, né? Pode reprisar, né, doutor, para lembrar aí os nossos ouvintes, né? Isso, é que nós falamos, por exemplo, subtipos da depressão, a distimia. A distimia é um quadro mais leve e crônico. As alterações são presentes na maior parte do dia, todos os dias, no mínimo 2 anos. Então acontece com as oscilações, né? Há também perda de apetite, perda da libido, falta de prazer de fazer aquelas coisas que antes eram prazerosas. A pessoa fala assim, gente, eu gostava tanto de um futebolzinho, hoje nem isso eu quero ir. O outro gostava de um forrozinho lá, parou de ir, tá perdendo gosto, tá vendo? A depressão endógena, essa vai caracterizar pela predominância dos sintomas como perda de interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis. Geralmente é uma que piora mais pela manhã. A pessoa fala assim, eu levanto, na hora que eu acordo, eu já acordo triste. Quer dizer, e é um pecado, porque quando a gente acorda, a gente tem que agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos deu, né? A gente tem que sempre pensar isso. Então também vai haver queixas, esquecimento, perda de apetite. Temos a depressão atípica. Ela apresenta uma inversão dos sintomas. Muitas vezes a pessoa pode ter um aumento do apetite e pode com ganho de peso, dá dificuldade de conciliar o sono, a sensação de corpo pesado, há uma sensibilidade exagerada à rejeição, vai responder de forma negativa a certos estímulos. Então também é um tipo de depressão. Mas isso é mais didático, né, gente? É só pra gente passar aqui. Depressão sazonal, ela caracteriza, por incrível que pareça, no início do outono e do inverno. Olha que coisa interessante, ela é menos comum no verão. A gente não sabe exatamente se é só por causa de fatores hormonais, porque se você for pensar aqui pra nós, o verão é mais bonito, né? Sim, Solarado, sim. o pessoal Verdade, da praia, todo mundo com Exatamente. roupas bonitas, colorido. O inverno já por si só já é mais triste, né? Mais cinza. E isso pode acontecer sim, né? A depressão psicótica, essa é um caso grave. É caracterizado pela presença de delírios, alucinações. Então, muitas vezes a pessoa tem ideias de pecado, doença incurável, pobreza, desastre. Então, isso tudo leva à depressão psicótica. A depressão secundária, causada por síndrome depressiva associada a outras doenças. A famosa depressão bipolar. A maioria dos pacientes bipolares inicia a doença com um episódio depressivo. E quanto mais precoce o início, maior a chance que o indivíduo seja bipolar. Então essa história de bipolaridade, depressão maior, então muitas vezes tem uso de abuso também de drogas, então isso tem que ficar. Uma outra que é muito comum, que é a depressão pós-parto. Ela ocorre logo após o nascimento do bebê, em que inclui muitos sintomas de tristeza e desesperança. Isso é interessante, que já aconteceu isso, vai acontecer muitas vezes ainda. A pessoa teve um parto, uma gravidez tranquila, foi um filho planejado, tá tudo bem, e a mãe como se rejeitasse o filho, ficasse triste. Essa depressão pós-parto tem que ser vista. Lógico que também tem a depressão gestacional, né? E às vezes acontece em mais de 70% das mulheres, mesmo, aí não é pós-parto, é durante a gravidez, mesmo aquelas que tiveram um controle legal, que tiveram, como diz o outro, uma gravidez, né, preparada. Estou falando mais das mulheres, lógico, por causa da depressão pós-parto, e também não podemos esquecer da depressão da menopausa, que muitas vezes vem associada a tristeza, choro. Então a pessoa fala assim, mas é porque toda menopausa é normal sentir isso. Não, menopausa não é sinônimo de depressão, de tristeza. E às vezes, por estar na menopausa, a mulher acha que isso é assim mesmo, o marido não dá muito valor, né? Uma outra que nós temos que ressaltar é a depressão na adolescência. Isso, gente, já é comum, né? Já é muito mais comum que a gente imagina. E hoje, você pode notar, isso foi aqui na época da Covid,
Você pode ver que a maioria dos adolescentes, todos nós presos, mas imagina o adolescente que está na hora de estudar, de interagir com colegas, e de uma hora para outra eles ficaram. Eu tive muitos e muitos pacientes com depressão na adolescência. E hoje tem que ficar de olho. Às vezes seu filho está lá quieto, não quer conversar muito. Por que muitas vezes acontece, a gente vê de vez em quando estudantes aí suicidam, né, na sociedade, que nós mesmos sabemos de casos assim, e não é porque o pai ou a mãe não deu atenção, não. Isso acontece no Brasil. Cerca de 20% dos adolescentes entre 14 e 15 anos já apresentam uma depressão leve e moderada, e quase 9% têm depressão grave. Agora, entre jovens de 16 e 17 anos, o número de depressão grave aumentou, passou para 17%. E por que isso? É o dia a dia. Hoje a cobrança é muito cedo em relação a tudo, aos estudos. Tem pessoas que começam uma vida de trabalho, outros começam uma vida pessoal muito rápido. Então hoje, eu falo, a pessoa envelhece muito rápido, é uma cobrança muito grande dos adolescentes. Fala assim que o tempo passa rápido, né? Mas e também, tem a né? depressão infantil, que ela é muito semelhante, né? Inclusive o bullying. A gente viu, teve palestra nas escolas aí junto com a AB, de tanta pessoa que sente bullying, ela acaba indo pra casa e fica aquela criança deprimida. Sim. Não é verdade? Verdade. Mas é isso aí. Muito bem, 11 horas mais 48 minutos. Você acompanha aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa com o doutor Fábio Araújo. Ô, doutor, você falou dos tipos de depressão e gostaria de que você falasse também sobre como que é feito o diagnóstico aí da depressão, doutor. Pois é, olha bem, isso é muito interessante, que muitas vezes nós falamos o seguinte: como que não tem um exame feito, esse diagnóstico vai ser feito, por isso que é importante você procurar o seu psicólogo, o seu médico, o seu psiquiatra, alguém para te ouvir, a primeira coisa tem que ser ouvir bem a queixa do paciente. Desculpa. Será que você está triste ou você está entrando em depressão? Então o profissional tem que estar com tempo, não é uma consulta correndo. Ele tem que ter disponibilidade para ele mergulhar no universo daquela pessoa. Ouvir a pessoa, né, doutor? Ouvir a pessoa, é isso aí. É o diagnóstico. Lógico que a gente sabe que a gente tem alguns exames que podem ajudar. Por exemplo, a pessoa tem um problema de tireoide, a tireoide pode estar ajudando isso. Mas para fechar o diagnóstico, né? Agora, o diagnóstico é clínico. Muito bem. Outra pergunta, doutor. E como deve ser realizado também aí o tratamento da depressão, doutor? Qual que é o caminho, qual que é o profissional que vai cuidar? Pois é, olha bem, isso é uma coisa muito interessante, que muitas vezes tem que ser multifatorial, tá? Por quê? Após a avaliação do paciente, muitas vezes ele vai para... Ele não pode fazer o seguinte, agora está mais difícil comprar certos remédios controlados, mas é pegar o remédio controlado da vizinha ou da mãe, ela toma remédio para depressão, deixa eu tomar também, deve ser isso. E às vezes o remédio pode fazer até mal, né? Automedicação para tudo tá errado, né? Então você tem, inicialmente, digamos que o melhor profissional seria o psiquiatra, na verdade. Após a avaliação do paciente psiquiátrico, o tratamento vai ser indicado de acordo com a gravidade. Então, medicamentos. Muitas vezes tem que ter um medicamento, sim. A pessoa fica reagindo, eu não quero tratar com remédio, mas não tem isso de não querer, gente. É precisão. Ninguém quer tomar remédio à toa, não. Quem está querendo tomar remédio à toa, porque já está com outra doença, né? Já tem uma patologia. Então, isso é muito importante. E muitas vezes não é só o médico psiquiatra. Muitas vezes você precisa, sim, da psicanálise, precisa dos psicólogos. Que o psicólogo ele não vai passar medicamento, mas ele vai ter uma abordagem, ele é treinado para isso, ele é estudado para isso, é uma ciência muito importante. Muitas vezes não tem o real valor que eles merecem, porque é muito, muito importante. A pessoa fala, nada, psicólogo, não vou falar minhas coisas para gente que eu não conheço. Ué, gente, pelo amor de Deus, é um profissional. Então, os mais indicados de medicamentos, dos antidepressivos, são alguns tipos que agem sobre determinados tipos de neurotransmissores, que é aquilo que eu falei, que é aquelas substâncias, né, que levam as informações do neurônio. Existem diversos tipos. Os triciclos, que é o tal, por exemplo, os triciclos, é a amitriptilina, clopidogrel, os inibidores do mal, que é monooxidase. A gente tem vários, por exemplo, né? Tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, o fluoxetina, que é muito conhecido, sertralina, muita gente conhece, paroxetina, escitalopram. Tem outros tipos chamados inibidores duais, que é a venlafaxina, a duloxetina,
né? Então nós temos realmente diversos tipos de drogas que agem de formas diferentes. Cada pessoa vai reagir de uma forma, por isso que é diferente. O cara tá com dor de garganta, vou dar um antibiótico para ele, chegou um outro paciente com dor de garganta. Às vezes é o mesmo antibiótico. Mas só que nesse caso não necessariamente, porque cada pessoa vai reagir de uma forma. Por isso que não dá para dizer que o medicamento é melhor que o outro. Em geral, esses antidepressivos vai levar de 1 a 4 semanas para funcionar. Por quê? Porque muitas vezes o paciente quer tomar e já quer saber na primeira semana. Tem gente que fala, doutor, eu vou parar porque eu piorei. Mas não piorou, é que o medicamento está fazendo efeito, tem que mexer. Então é muito importante que a pessoa seja acompanhada nisso. E como eu disse, a psicoterapia tem que ser realizada pelo psicólogo, o psiquiatra também pode ajudar, mas a combinação da psicoterapia e os medicamentos é que vai trazer melhores resultados para a depressão. Muito bem, são 11h52. Vamos seguir então com nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Mais uma pergunta, doutor. Quais são aí as recomendações para quem tem depressão e também qual é a recomendação para a família? Como cuidar aí desse paciente? Doutor? Boa, parabéns, porque isso é muito importante, porque a família, como tudo, né? A família é papel principal nas nossas vidas, né? A base. Mas nesse momento não adianta pensar que é só com medicamento, só com psiquiatra e com psicólogo. É importante que ela é uma doença, como qualquer outra. Então não é sinal de loucura, nem de preguiça, nem de responsabilidade. Então se você está desanimado, meio tristonho, vá conversa com seus pais, conversa com a família. E ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Tem gente que acha que a depressão é só de coisa do adulto, que está triste, que a pessoa ficou viúva, que é deprimida. Não, nós falamos aqui na infância, na adolescência, na maturidade, na velhice. E pode variar de acordo com isso. Então a família de portadores de depressão, gente, precisa manter informado sobre essa doença, sobre as características, os sintomas, os riscos. É importante que ela ofereça esse ponto de referência para certos padrões, como a importância da alimentação equilibrada, a higiene. Então, olha, trancafiar-se no quarto, escuro, sem fazer nada, sem falar com ninguém, tá de longe o caminho para você resolver a depressão. Que a verdade é essa, a pessoa no início quer falar assim, e parou de sair de casa, não quer mais sair de casa, não quer ver os outros. Aí depois ela fala assim, não quero sair nem na sala, quero ficar dentro do quarto. Depois ela quer ficar na cama, ela não quer sair nem da cama. Aí que a gente fala que a depressão mata. Uhum. Então é isso que chega a esse ponto. E vai só aumentando o nível, né? Só vai aumentando. Chegar até a depressão crônica. E muitas vezes os familiares estão assim, não sei o que está acontecendo, deixa ela na dela lá, porque está só fechada no quarto, não quer conversar com ninguém, deve ser fase. Cuidado com essa fase. Cuidado com essa fase. Por isso que nós falamos a relação com o suicídio. Nem todos os pacientes com depressão, lógico, pensam em se matar. Mas muitos pacientes, muitos casos de suicídio estão relacionados a transtorno de depressão. 36% pode ser por falta de humor, categoria, depressão, né? Abuso de substâncias, como eu te falei. Então, sim. Então, a depressão, ela tem que ser levada, isso vai passar. Isso é fase. Pois é, mas muitos não passam e passam por um estágio pior e muitas vezes levando ao suicídio. Com certeza. E o nosso objetivo aqui, né, doutor, é sempre orientar aí as pessoas, as famílias, né, com relação aí à depressão, que é o nosso tema de hoje, né? Sim. A gente está concluindo aí esse tema, então é importante estas orientações. Então, se você está aí com, uma situação desse tipo, né? Sim. Um adolescente, com um jovem, ou até mesmo com um pai, uma mãe, né? Numa situação dessa, então que procure aí um profissional, que seja um profissional que vá te dar um suporte, que vá, né, te dar aí uma assistência e para que saia desse quadro, né? Que a depressão realmente perfeito. Que a gente não quer para ninguém, pra né? ninguém. E acontece na casa da gente, né? A gente Exatamente. Acha que não. E olha como é interessante o que você diz. A família tem que envolver nesse ponto. Não adianta deixar só pro psiquiatra, só pro médico, o psicólogo junto, não. Tem que fazer, porque muitas vezes acontece o quê? Eu digo que seja o primeiro, né? Exato! A dar todo o suporte e atenção. E outra coisa, quando a gente fala especificamente em adolescente, o que acontece? Muitas vezes o adolescente ele não tem aquela disciplina, ele não tem aquela persistência que nós adultos temos. Sim, não, vou levar esse tratamento direitinho, tomar o remédio na hora certa. Às vezes ele começa a tomar. Ele deu uma melhora, ele fala assim, já melhorei, quer saber disso não.
E muitas vezes os Em pais... muitos casos acontece muito isso, então né? por isso que os pais têm que estar ali, não é vigiando, obrigando, mas monitorando. Aqui, você tá tomando remedinho direitinho? Você tá melhor? Não é isso? É isso aí. Verdade. Muito bem, são 11 horas mais 56 minutos. Você está acompanhando aqui pela Rádio Fonte de Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Doutor, algo mais a acrescentar com relação aí a este assunto de hoje? Doutor? Olha, só pra gente terminar, eu quero deixar só um tópicozinho aqui interessante. Sim. O que a gente jamais deve dizer para pessoas com depressão? Isso é importante. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam, gente. Então isso aí é uma coisa que você não pode ajudar, fica calado, não fala bobagem não, porque às vezes uma pessoa que já tá lá para baixo, Isso. você acaba acabando de empurrar ela pro fundo do poço. Verdade. Por exemplo, que isso? Você tá exagerando. Não é tão mal assim, não. Olha, como é que você pode saber se ela tá exagerando? Você tá dentro dela? Você tá sentindo o que ela tá sentindo? Outros chegam e pegam e falam assim, todos nós temos problema. Você tem que reagir, minha filha. É assim não, ué. Você acha que é só você que tem problema? Gente, de novo, lógico que todos nós temos problemas. Agora, nem todos reagem com o problema do mesmo jeito. Tem pessoas que saem numa boa, tem pessoas que são irresponsáveis, que não estão nem aí pro problema. Não é verdade? Não quer nem saber. Né? Igual o cara que fala, tem aquele que tá devendo, não tá nem aí, não paga mesmo, não tem problema com o nome, não tá... A gente que tem o nome da gente, a gente que tem responsabilidade de família, sim. Outra coisa, eu sei que você tá passando, já me senti assim também. Pô, sabe, você sabe o que você tá passando? Será que ela tá passando igual você? Você quer quantificar isso? Não, não é assim, tá? Então eu acho que é essa aí a intenção. Mais uma vez eu quero parabenizar os psicólogos por ter feito esse alerta e peço também para não parar de fazer o Setembro Amarelo, mas vamos no outubro, novembro, porque tá todo dia, né? E quero agradecer também muito a recepção dos alunos, eu participei do momento ali com eles, inclusive agora na sexta-feira, eu falei com o Sérgio Alvim que eu ia falar aqui, vamos ter a Uresoma, nós vamos ter um simpósio de medicina que vai começar em Matipó, na sexta agora, dia 20, e dia 21 de manhã vai ser aqui em Manhuaçu, ali na Câmara Municipal. E sexta eu vou ter a honra e a graça de palestrar lá em Matipó, para os alunos de Matipó, acho que de Caratinga e Manhuaçu. Vão reunir todos os alunos, aí eu vou falar sobre a humanização na medicina e o uso da inteligência artificial e outras tecnologias. E é muito bom, agradeço muito o convite, com as bênçãos de Deus estaremos lá na sexta-feira. Muito bem. Doutor, então nosso muito obrigado pela participação mais uma vez. Se você tem algo mais a acrescentar, vamos lá. Não, é só mesmo lembrar que a gente está aí todas as quartas no centro da Casa de Maria, Casa de Maria, centro médico, né? Exatamente, lá na Casa de Maria, Centro Médico, na rua Dr. Nelson Duarte, número 34, bem aqui no centro da cidade. E para agendar lá a sua consulta com o Dr. Fábio é no 33 21 23 06 26. Vou repetir, 33 21 23 06 26. Você pode ligar lá e agendar então uma consulta com o Dr. Fábio. E ele atende também no CADIT, né? Exatamente, nós também estamos lá no CADIT, no Centro de Atenção Diabetes e Telemedicina. Um abraço para Celeste, que está sempre nos atendendo muito bem lá. E outra coisa, gente, vai lá no nosso Cuidando da Saúde, tá no Spotify, tá no YouTube, tá no nosso site. E aqueles que têm dúvida como encontrar a gente, vai no Google e escreve assim, ó, Doutor Fábio Manhuaçu, acabou, nem precisa colocar. Aparece tudo. É D-O-U-T-O-R, não escreve D-R ponto só não. Doutor Fábio, que vai aparecer lá o endereço, telefone, dias, tá? Muito obrigado, amigo, obrigado a todos os ouvintes, até semana que vem com as bênçãos de Deus. Obrigado, doutor, até quarta.